Glória a Deus, amém. Quem está feliz aí, diga amém. Aleluias. Vire para o teu irmão que está do teu lado, diga assim: meu irmão, eu profetizo sobre a tua vida, que nessa noite vai ser um divisor de água para a tua vida, para a tua família, em o nome de Jesus. Quantos crê, diga amém. Aleluia. Que Deus abençoe todos vocês, todos nós que estamos aqui, aqueles que estão nos acompanhando ali pela transmissão, ao vivo agora, pelo YouTube, pelo Facebook. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, né? Hoje seria o dia de nós cearmos, né? Nós ceamos todo o primeiro domingo do mês. Mas como hoje por causa muita gente viaja, está em sítio, né? Ainda não chegou, então estrategicamente vamos deixar para o próximo domingo. Então esse mês nós vamos cear no segundo domingo do mês, amém? A gente até estimula, né? Aproveita, irmãos, aí o período do Natal, viaja, vai ficar com a família, faça alguma coisa, fica com seu oicós aí, vai trabalhando no relacionamento, aproveita esse momento, porque esse ano nós vamos trabalhar muito em nome de Jesus, para ganhar muitas almas para o Senhor Jesus, para conquistar muitas vidas para o reino de Deus, para nós prosperarmos em nome de Jesus e ser uma igreja conquistadora que vai pastorear para essa cidade em nome de Jesus, amém? Quantos crê, diga amém. Aleluia. Nessa noite eu quero te conduzir para um ambiente profético, para um convívio profético, para que você possa experimentar aquilo que Deus tem para você esse ano. Olha, os ambientes proféticos são ambientes libertadores, que transformam as nossas vidas, que criam situações poderosas que vão mudar a nossa vida. E eu quero chamar a sua atenção para você ficar muito atento a esta palavra, porque esta palavra, de fato, eu creio que será um divisor de água para a tua vida, para que você, nesse ano, em 2023, possa, de fato, experimentar os melhores benefícios, as melhores promessas que Deus já tem liberado sobre a tua vida, em nome de Jesus. Diga comigo: eu creio que este ano já é um ano de milagre sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha saúde, sobre os meus negócios, sobre o meu chamado, em nome de Jesus. Aleluias. E o tema da nossa palavra nessa noite é tendo uma visão alinhada, um alinhamento na visão. Amados, é muito importante você ter um alinhamento na visão. Quando nós não estamos com a visão alinhada, a gente está vendo muitas coisas. Existe uma equação que diz que visão mais visão dá confusão, dá divisão. Então significa o quê? Quando você tem várias visões, você começa a ter problema. Primeiro, dentro de si. Por que as pessoas ficam deprimidas? Porque ela tem várias visões dela mesma. Tem muitas pessoas que não se sentem bem, ela se sente feia, se sente gorda, se sente magra, se sente pequena, se sente... Então, são várias visões que ela tem dela mesma. Agora, quando você tem a visão de você mesmo, né? Que você é uma pessoa especial, que você é bonito, que você é uma pessoa diferenciada, olha, você é a pessoa mais bonita da face da terra, alguém vai abaixar a sua autoestima? Nunca. Nunca. Quando meu filho mais novo, na verdade os dois, Samuel e Josué, por causa do nosso sobrenome, quando eu estava indo para a escola e já começando a entender, e quando falava o nome deles, né, Samuel Pinto, Josué Pinto, aí as gurizadas, e ficava zoando deles. E aí, né, quando eu descobri, todas as vezes que eles vinham da aula, eu e Jaqueline fazia um checklist ali. Fazia como que foi, o que aconteceu, foi no banheiro, alguém te falou alguma coisa. Nós fazíamos todas as vezes.
todas as vezes. E aí, na primeira, a gente já descobre, já tinha descoberto. E aí, com Samuel foi a mesma coisa, com Josué. E aí eu fui contar a história do nosso sobrenome. E eu fui mostrar para eles que eram, né, que o Pinto veio de uma descendência judaica. E fui contando ali, olha, foi pessoas na história, foi conde, foram pessoas estudiosas, pessoas vencedoras, guerreiros. E eu fui contar a história para eles, de onde veio o sobrenome Pinto. Então, os menininhos, encheu o peito. E então, quando alguém tentava zoar eles, nada o abalava, porque eles tinham uma visão correta, não tinha uma visão desalinhada, tinha uma visão alinhada, que aquele sobrenome estava relacionado a coisas boas e não a coisas ruins. Quem está me entendendo, diga amém. Eu já estou pregando, eu quero ler com vocês em 2 Reis, capítulo 6, e verso 16, eu quero mais uma vez te chamar a sua atenção, te advertir, que venha e fiquem atentos a esta palavra, porque de fato eu creio que esta palavra ela vai mudar a sua vida. É uma palavra profética em nome de Jesus. Diz assim: o profeta respondeu: não tenham medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele o feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Amém? Para nós entendermos o profético, primeiro precisamos entender quem nós temos ouvido. Existe um texto bíblico, 2 Crônicas 20, 20, preste atenção. 2 Crônica 20, 20 diz assim: crede em Deus e estará seguro. Crede em vossos profetas. Em outras traduções, em vez da palavra profeta está líderes, e em vez de profeta e líderes está pastores, que é a mesma coisa, só expressão diferente, porque um profeta é aquele que tem uma palavra de Deus para a vida das pessoas. O profeta é aquele que traz a palavra de Deus para as pessoas. Então, isso só acontece mediante a um processo de liderança de pastoreio. Então é a mesma coisa. Então olha só, crede em Deus e estará seguro. Agora, crede em seus profetas e prosperarei. Todas as vezes que eu estou num ambiente, eu recebo uma palavra profética, amado, eu fico ali, ó. Eu fico ali. Todas as palavras são libertadoras, mas quando são palavras proféticas, tem palavra que é de advertência, de consolo, mas tem palavras que são específicas, elas são proféticas. Irmãos, eu fico ali pegando para mim, é minha, é para mim, está falando comigo, é comigo, eu vou pegando tudo. E quem anda comigo em congresso, quem já andou comigo, ou que aqui na igreja mesmo, sabe que quando eu ouço uma palavra profética, eu não deixo o mensageiro ir embora sem antes eu dar uma oferta pessoal minha para aquele homem, para mim consolidar aquela palavra no mundo espiritual. É assim que eu pratico. Então agora eu quero chamar a sua atenção. Eliseu era era discípulo de profeta. Eliseu era discípulo de Elias, um grande profeta. Interessante que Eliseu, ele era agricultor. Você sabia disso? Eliseu era um agricultor que Deus chamou ele para ser profeta. E todo agricultor, ele sabe que não se pode lançar a semente em uma terra qualquer. Não pode sair aqui e falar: eu quero plantar milho aqui nesse terreno que está aqui do lado, que não vai acontecer, né? Porque logo nós vamos construir aqui outra coisa, em nome de Jesus. Mas vamos dizer que nós vamos fazer um fechamento aqui só de milho. Para ter sucesso na colheita,
nós precisamos revirar a terra, quebrar as raízes, que ficou de praga, que ficou de mato que não produz, que ficou talvez de outro plantio. Então é necessário revirar a terra. Quem já passou em lugares que se planta soja, e você passou num momento que estavam preparando a terra para plantar? Quem já passou e viu, esgradeando a terra, quebrando a terra, removendo a terra está limpa, não tem toco, não tem nada, não tem sujeira, não tem nada. Mas por que eles passam ali? Justamente quebrar a terra, quebrar as raízes da plantação anterior. Porque se você lançar a semente sem preparar a terra, você está então prejudicando a sua colheita, prejudicando o sucesso da sua colheita. E todo agricultor sabe que precisa preparar a terra, quebrar a terra, arar a terra, para quebrar as raízes que te amarra, que te impede o seu crescimento. E essas raízes, estou aqui figurando a palavra, essas raízes para você, pode ser raízes boas, porque as raízes da colheita anterior são raízes boas, mas ainda pode ser raízes ruins, de uma praga que ficou ali, mas ficou ali a raiz. Então é necessário quebrar as raízes, juntamente, para que plantas novas surjam, e ela frutifica, e gera muita produção, e faça muitas coisas maravilhosas, que produza 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, é de suma importância nós estamos atentos a isso, e tanto as raízes ruins, como as raízes boas. Tem pessoas que ela tem uma vida amarrada, porque ela fica presa às raízes boas do passado. Isso é uma sabotagem que a pessoa faz com ela mesma, porque um dia ela acertou atrás, até hoje ela vive, hoje está vivendo uma vida toda desgraçada, uma vida toda bagunçada, uma vida toda desordenada, mas ela fica assim: não, eu já fiz isso, eu já fui isso, eu já tive isso, eu já conquistei isso, eu já fui um pregador, eu já fui um líder de célula, eu já fui um bom pai, eu já fui uma boa esposa, eu já fui um bom servo de Deus, eu orava todos os dias. Ficam presos no passado, em raízes boas, mas ela se sabota porque ela não está vivendo isso hoje. Ela fica presa lá no passado. Ela está tentando dar uma desculpa. Eu estou errando hoje, minha vida está bagunçada hoje, mas já teve certa lá atrás. Meus amados, essas raízes que foram boas, ela não serve para hoje. É por isso que numa próxima plantio tem que quebrar a terra de novo. No próximo ano, na próxima plantio, tem que quebrar a terra de novo. Mas também tem as raízes ruins que precisam ser quebradas, que ainda, todas as vezes, né, o agricultor tem que cuidar, tem que passar veneno, tem que ver lá se está faltando minério na terra para recuperar, né? O calcário da terra, tem que estar ali fazendo todo um cuidado ali para ver se a terra está boa, para que raízes, que pragas não venham subsistir ali para destruir a plantação. E já começa no preparar da terra, começa tudo aí. O que eu quero dizer com isso? Você precisa entender que o ambiente profético serve para quebrar o jugo sobre as nossas vidas, e é por isso que eu estou dizendo para vocês, que esta palavra é uma palavra poderosa para mudar a vida de vocês. E você já está pensando aí, já estou sentindo hoje, que tem pessoas que já começou a processar. Irmãos, eu consigo ler mentes, não porque eu sou um adivinhão. Vocês lembram que Jesus, ele conseguia ler o coração das pessoas à sua volta? Porque quem faz isso é o Espírito Santo. Hoje mesmo
Hoje mesmo eu estava tomando um tereré com a Jaqueline, conversando, e eu falei assim para ela: hoje você vai de amarelo. E ela: o quê? Como assim? Como que você sabe? Sim, porque... Aí eu brinquei com ela, né? É porque eu leio mentes. Mas é porque o Senhor me fez entender o coração dela naquele momento. Estava ali, roupa de casa, conversando. Quando você entende o ambiente do Espírito, você é te revelado as coisas à sua volta. Amém? É revelado as coisas à sua volta. Tem pessoas que querem entrar, mas o problema é que tem pessoas que querem entrar no novo com as coisas velhas, com as raízes velhas. Eliseu sabia o que queria. Ele sabia tanto que ele queria a unção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre Elias. E Elias falou: então tá bom, você vai receber a unção dobrada, só que você tem que ver eu subindo aos céus, sendo transladado, que eu vou jogar minha capa para você. E ele ficou na cola. Preste atenção. Ele ficou na cola então de Elias. Ele queria a unção dobrada. Ele queria um novo tempo na vida dele. Ele queria mais. Você sabe o que aconteceu? Quando ele viu Elias sendo transladado aos céus, e ele jogou a capa, você sabe o que ele fez primeiro? Ele rasgou a sua roupa, para depois pegar a capa. O que isso quer dizer? É uma atitude profética, dizendo: estou rasgando o meu velho, minha roupa velha, para entrar no novo de Deus. Você só vai usufruir das grandezas de Deus se de fato você estiver disposto a rasgar o velho, quebrar as coisas velhas que ainda persistem, perduram na tua vida, para você entrar no novo. Não adianta você esperar as promessas de Deus ser derramadas sobre a tua vida e você ainda com a atitude do velho homem. Eu quero ser um grande ganhador de alma, eu quero ser um grande líder de célula, eu quero ser um grande pastor, mas ainda você quer viver como um velho homem, como uma velha natureza. Você só pode entrar em Deus se você desejar o novo. Mas antes você decidir quebrar o velho homem dentro de você, em nome de Jesus. Todos os dias. Não é de vez em quando não, irmãos. Todos os dias. Errou, vai lá e se conserta. Porque você não tem compromisso com a velha natureza. Amém? Nós não temos compromisso com a velha natureza. Nós não somos perfeitos, vamos errar sempre. Mas quando a pessoa não tem compromisso com a velha natureza, ela erra, ela vai lá e já conserta. Ela errou com a esposa, vai lá e se conserta. Errou com o marido, vai lá e se conserta. Errou com os filhos, vai lá e se conserta. Errou com o seu líder de célula, vai lá e se conserta. Errou com o seu chefe ali, com o seu patrão, vai lá, você conserta. Você errou com o seu colega de trabalho, você vai lá e se conserta. Porque você não tem compromisso com a sua velha natureza, mas com o novo. E quem tem compromisso com o novo, vai usufruir do novo, daquilo que tem prometido para você. Isaías capítulo 43, verso 19, lá diz o quê? Estou fazendo coisas novas, você não percebeu? Estou fazendo um caminho no deserto, você não viu? Eu estou fazendo caminho, não entra. Estou fazendo caminho no deserto. Quando você tem um novo, você pode estar passando por um momento de deserto, mas você sabe que é o Senhor que está conduzindo você para as coisas gloriosas, para as coisas grandes que o Senhor tem preparado para você. E eu quero desafiar você, que quando você anda no profético, debaixo da unção profética, e nessa noite eu quero desafiar você a compreender esse ambiente, porque quando nós andamos no profético, nós vamos experimentar tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. E Eliseu entendeu. Eliseu,
ele fez um caminho profético para a casa da sunamita e começou indo. A sunamita viu que ele era um homem de Deus, fez um quarto. Ela falou com o marido: vamos fazer um quarto para o profeta. E todas as vezes que ele vinha para a região, ele vai dormir na nossa casa, vai comer aqui. A mulher já era de idade e era estéril. Então o profeta libera a palavra sobre ela, e aquela mulher, ela gera filho. E ele diz: no próximo ano, nesse mesmo momento, nessa mesma data, você vai estar com um filho nos seus braços. E foi isso que aconteceu. Mais tarde, aquele menino já era um adolescente. Os problemas aparecem. Todos nós somos suscetíveis a problemas. Todos nós somos suscetíveis a problemas. Sim ou não? A gente precisa procurar os problemas? Precisa? Não. Os problemas procuram a gente. Então, ninguém precisa procurar. Eles vêm atrás da gente. Então, aquele menino vai e morre. Aquela mulher, mais uma vez, vai diante de quem? Daquele que tem a palavra profética. Gente, lembra de 2 Crônica 20:20? Crede nos seus profetas e prosperarei. Em março do ano passado, eu liberei uma palavra, uma visão que Deus, por várias vezes, Deus foi me dando aquela palavra, eu fui liberando várias pessoas, várias famílias da igreja, que não tinha negócio, tem o seu negócio hoje. Os que tinham prosperaram. Eles entenderam, pegaram o negócio para eles. Eu liberei uma palavra que gerou vida, que gerou o quê? Vida, que gerou propósito. Então fique atento. Naquela mesma data eu falei sobre a célula. Nós tínhamos 6 células naquele momento. Eu fiz uma meta de gestor, que até dezembro viéssemos a ter 25 células. Não chegamos na 25 células, chegamos a 19. Mas 19 é melhor do que 6, sim ou não? Amém? Então eu quero desafiar você. E o grande segredo é a igreja estar alinhada à palavra profética que Deus traz através do líder. Como Eliseu estava atento à palavra de Elias, que era um grande homem de Deus. E ele então ficou atento, ele ficava atento. E quando Elias falou para Eliseu: olha, Eliseu, você vai ter a unção dobrada do que eu tenho, só que você tem que ficar na minha cola. Aí você vai ser o dobro, mais poderoso do que eu, mais sábio. Entendeu? Então, esse é um grande segredo, a gente está alinhado. Isso é um princípio. Você sabia que isso é um princípio da prosperidade? A igreja que está alinhada com o seu pastor, a igreja prospera. A empresa que os colaboradores está alinhada com o seu líder, a empresa prospera. A casa que está alinhada com com o patriarca, com a matriarca, com o pai e com a mãe, a prole que está alinhada aos pais, prosperam. Isso é um princípio de prosperidade. Em uma empresa, a pessoa não precisa ser tão inteligente. Se for inteligente, melhor. Esperto. Pode ser até meio bobinha a pessoa. Mas se ela é uma pessoa fiel, eu estou usando aqui o extremo para provar para vocês que esse princípio funciona. Se ele está alinhado à visão da liderança, aí o pessoal chama de puxa-saco. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Geralmente, as pessoas que estão alinhadas com a liderança, pode ser o mais bobinho, ele vai ter a tendência de crescer. Por quê? Porque ele conhece o coração da sua liderança. Ele não pode ser esperto, não ser um autodidata, não ser uma pessoa extraordinária, mas é uma pessoa leal, e ele trabalha dentro do coração da liderança, ele entende. Hoje mesmo eu estava vendo um documentário que aconteceu em 1462, falando dos conflitos, do exército otomano, que foi o exército mais poderoso da face da terra naquele período. E eles
E aquele exército teve vários conflitos, mas estava mencionando sobre um, que aquele imperador, ele teve que enfrentar uma pessoa que foi criada dentro do palácio, e o imperador, muçulmano, e o outro se dizia cristão, mas foi criado dentro do mesmo palácio muçulmano. Só que aquele, apesar de ser cristão, era rebelde, era inconsequente, desleal, gerou um problema muito grande. Aquele muçulmano que era para ser o sanguinário, o cristão era o sanguinário. Porque as pessoas entendem que eu tenho um rótulo de cristão, já está bom demais. Eu bato meu cartão na igreja, pelo menos uma vez por mês eu vou. Está bom demais. Aquele cristão era um homem, se tornou um homem sanguinário, vingativo. E a Bíblia diz que a vingança é de Deus, né? E quando o cristão ele quer assumir o papel da vingança, é prejuízo para ele. Então aqui para mim resumir a história, porque eu tenho que falar muita coisa ainda. Ele se tornou famoso, tão mal que ele era. É daí que surgiu a história do vampiro, né? Vladimir Drácula, o nome daquele homem. Drácula é o sobrenome da família. E ele foi daí que surgiu a ideia do vampiro, né? Do Drácula, do Conde Drácula. Por quê? Porque ele gostava de matar as pessoas empaladas. Depois ele foi chamado de empalador, porque ele matava as pessoas fixando ela em um palanque, numa estaca, e ela morria à míngua ali, sofrendo. Ele tinha prazer de ver isso. E depois, no final da vida dele, foi a vergonha, com a cabeça empalada também. Por quê? Porque uma pessoa que não sabe, não tem gratidão, mesmo usando o rótulo de cristão, mas praticou princípios errados. Ele foi para um caminho errado. E eu acabei de dizer que quando você entende o coração da sua liderança, a liderança cresce e você cresce junto. Tudo flui, tudo vai conspirar a favor de todo o grupo, de toda a equipe. Quem me entendeu, diga amém. Interessante que o caminho do profeta fez com que aquela mulher que era estéril se tornasse fértil e gerou um filho. Depois aquele filho já estava rapazinho, morreu. Mas então o profeta foi chamado, e aquele profeta então teve uma palavra de vida. Irmão, não onde tem profecia tem vida. A Bíblia diz que lá em 1 Coríntios capítulo 14, diz o quê? Diz lá que a oração em línguas edifica a nós mesmos, mas a profecia edifica a igreja. Tudo que é profético edifica as pessoas à sua volta. Você precisa ser um homem profético em nome de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Você é uma mulher profética, uma pessoa que tem palavras de bênção, de vitória, de conquista. Que você seja um pai que libere palavras de bênção sobre os seus filhos. Que você seja uma mãe que libere a palavra de bênção sobre os seus filhos. Que você seja um gerente que libere a palavra de bênção sobre sua equipe. Que você seja um patrão que libere palavras de bênção sobre os seus colaboradores. Que você que é funcionário libere uma palavra de bênção sobre as pessoas à sua volta e as que estão acima de você. E é dessa forma que a prosperidade vem, que a bênção de Deus vem. Todos os dias, eu levo isso muito a sério, que todos os dias eu oro por vocês. Todos os dias, every day, todos os dias, eu oro por vocês. Comecei agora, não sei se vocês perceberam, comecei agora, entrei na sala de oração. Coloco nos grupos de liderança. E aí eu saio do momento de oração, saí da sala de oração. Eu quero convidar você a praticar a mesma coisa. Não me importa quanto tempo você vai orar, mas se você entrar no seu quarto para orar, se você for, não que você utilize na sua casa, na minha casa tem um quarto do profeta, que serve para mim orar, para mim fazer minhas lives, serve para mim receber profeta também, em nome de Jesus. Você faça isso. Você precisa estimular as pessoas a amar
a Jesus, como aqui foi a palavra, como foi aqui o cântico hoje, o louvor, né? Eu quero estar na tua presença, eu quero estar no quarto contigo, eu quero te amar, eu quero ser amado pelo Senhor. Amados, é dessa forma que nós vamos construir, amém? Coisas poderosas em nome de Jesus, porque o Senhor já liberou as bênçãos dele. Então, o profeta, onde ele chega, ele tem que levar prosperidade, ele tem que levar a bênção de Deus, porque ele é o mensageiro de Deus. Se você for ver lá em 2 Crônicas, 2 Reis, capítulo 4, e verso 42, Eliseu multiplicou pães. Talvez você achava que foi só Jesus que multiplicou pães, né? Eliseu multiplicou pães. Ele tinha 20 pães, e ele deu comida para 100 homens, e era para sobrar, e sobrou muita comida. Ele também, quem conhece aquela passagem da mulher lá, que ficou viúva, estava, coitada, desesperada, que o marido dela também era um profeta, e o marido morreu, ficou dívida, e ela foi desesperadamente atrás de quem? Do profeta Eliseu, e foi lá contar a história para ele, e ele perguntou: o que você tem? Eu tenho um pouquinho de azeite. Quando o profeta, por isso que você, que é profeta de Deus, todos que estão aqui são profetas de Deus, você tem que saber o que você libera para as pessoas. Se você liberar palavras pejorativas, é aquilo que vai acontecer. Então Eliseu diz assim: vai, pega as vasilhas aí, junta vasilhas e vai derramando essas vasilhas, vai derramando. E assim ela fez, juntou todas as vasilhas que ela podia conseguir. Ela pediu para os seus filhos: vai nos vizinhos tudo aí, atrás de vasilha. Irmãos, de um pouquinho, preste atenção, de um pouquinho de azeite, ela abriu uma empresa de azeite. Aleluias. Irmãos, vocês não estão entendendo, irmãos. Irmão, você não está entendendo. De um pouquinho de azeite, ela abriu uma empresa de azeite, porque quando o profeta disse para ela vender, ela vendeu, pagou as dívidas, e ela e o dinheiro que sobrou, está bem explícito na Bíblia, que era para ela sustentar a família e criar os filhos. Então era tanto dinheiro, meus irmãos, era tanto dinheiro que dava para criar os filhos. Quando você recebe uma palavra poderosa de Deus, de um pouco sai uma empresa, de uma pequena reunião, que começa com 1, com 2, que chamamos de célula, que acontece nas nossas casas. Talvez, meu Deus, começou 1, 2, 3 aqui. Aquilo vai crescendo, e logo, logo se torna uma grande igreja, glorificando o nome do Senhor Jesus, e nós ganhando essa cidade para o Senhor Jesus. Este ano é um ano de milagre, e nós vamos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus, em nome do Senhor, eu creio. Se eu fosse você, ficaria muito atento com aquilo que Deus já está ministrando no seu espírito. Há uma unção aqui, eu posso sentir. Eu quero desafiar você a capturar isso para o teu espírito, a você entrar no rio de Deus, usufruir de todas as grandezas de Deus. Sim. Aleluias. Você precisa ser um profeta de Deus. Oh, meu Deus. Aleluias. Oh, aleluias. Mas você precisa saber que as suas raízes precisam ser mudadas. Aleluias. Porque um profeta de Deus, ele leva fertilidade, ele leva vida, ele multiplica pães, ele multiplica dinheiro. A unção profética, ela ressuscita. Deus quer ressuscitar em você aquilo que estava morto, aquilo que Ele falou que ia acontecer, mas você deixou morrer aí dentro. Deus quer ressuscitar dentro de você aquilo que estava morto,
que você deixou morrer. O profeta, ele cura generais. Lembra de Naamã? Lembra de Naamã? Generais que se feriu. Talvez tenha algum general aqui ainda ferido. Vou pedir depois para o pessoal assistir o vídeo, que vai ser uma mensagem curadora. Pessoas que muitas das vezes se esforçam de vir na igreja, mas é um general que está ferido. Mas o profeta, ele vai e leva a cura para generais feridos. Amém? Para liderar grandes exércitos. Mas é de muita importância. Todo mundo está conectado com a mesma visão. Porque aqui a gente vê o quê? Quando Naamã foi atrás de Eliseu, o que aconteceu? Aconteceu um milagre ali na vida de Naamã, ele foi curado. Ele ficou tão surpreendido com aquilo, porque ele não era de Israel, ele era da Síria. Então ele voltou e ofereceu uma grande oferta para Eliseu. Eliseu, não, essa oferta eu não quero. Mas aí estava lá o discípulo de profeta, desalinhado. Veja a importância de ter a visão alinhada. Um discípulo desalinhado. O discípulo estava no lugar certo, ouvindo a pessoa certa, mas estava desalinhado com a visão. Por quê? Quando Naamã foi embora, o Geazi escorregou de um lado, escorregou do outro, deu um ganabolbi no Eliseu, ele achou, né? E ó, atrás de Naamã, meu senhor, resolvemos, vamos querer a oferta, pode entregar. Quando ele chegou diante de Eliseu, Eliseu deu uma palavra de disciplina para ele. O que aconteceu com ele? Ficou leproso. Porque todas as vezes que nós estamos desalinhados com a visão que Deus dá através de pessoas que a gente decidiu andar com ela, a gente fica para trás, a gente fica no prejuízo, fica patinando, ficamos doentes. É necessário, meus amados, nós andarmos alinhados com pessoas que têm uma visão que nos conduz para a frente. Lembra da leitura que eu fiz? O rei da Síria estava guerreando contra o rei de Israel. E o que aconteceu? Aconteceu que o rei da Síria reuniu todos os seus generais e falou assim: olha, tem um inimigo aqui, tem um espião no nosso meio. Porque todas as vezes que eu faço um movimento, o rei de Israel descobre e vai nos aborda. E aí os generais: meu senhor, não tem nenhum espião aqui não, meu senhor. Todos nós somos fiéis ao Senhor. O negócio é que lá em Israel tem profeta. Até as coisas que o Senhor fala no quarto, ele sabe e conta para o rei. Deus fala com ele. Então, aquele rei ficou indignado. Então nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que pegar o profeta. Nós temos que acabar o profeta. Nós temos que neutralizar com o profeta. Não é à toa, irmão, que um dos ministérios que mais é criticado é o ministério profético. Sabia disso? É o mais criticado. Por quê? Porque o diabo quer fazer com que o profético seja abafado no meio do povo de Deus. Porque é o profético. Vocês lembram do testemunho que eu disse? Por que eu escolhi esse ano dos milagres? Foi da minha cabeça? Não, foi no final de setembro. Eu estava orando e disse: Deus, que ano que vai ser o ano para nós? Em 2023.
final de outubro. Eu falei outubro? Outubro não, setembro. Foi no final de setembro. O que vai ser? Que ambiente? Aí veio uma palavra no meu coração, mas eu não tinha uma frase correta. Estava uma coisa desconectada. Eu falei assim, como que é, Espírito Santo? Aí o Espírito Santo fez eu ir lá nas letras, né, no alfabeto hebraico. E eu fui lá ver o ano 23. 20 é a letra Kaf, que significa a mão que colhe. E o 3 é Gimel, que significa aquilo que antecede os milagres. Então, quer dizer, o ano dos milagres. Agora, pensa comigo, com inteligência. Milagre só acontece em que momento? Momentos de luta. E daí vem as eleições, né? Primeiro turno, segundo turno. E nós estamos agora, até agora, na incerteza se é ou se não é. As bolsas caindo, o dólar subindo, um desequilíbrio econômico. Quer dizer, Deus já tinha me mostrado, e eu falei isso para vocês, irmão, ano do milagre significa que vai ter luta, só que aquele que estiver debaixo da unção profética da palavra, vai usufruir de todos os milagres de Deus, em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos estar alinhados na mesma visão. Eu tenho liberado palavras sobre a vida da igreja, que nós já somos uma igreja abençoada, próspera, mas eu tenho conduzido a igreja, nós temos uma igreja rica, que prosperidade e riqueza são diferentes. É importante as duas coisas. Você pode ser próspero e não ser rico, e você pode ser rico e não ser próspero. Como que é a diferença? Porque a prosperidade é um crescimento, é realização, uma alegria em tudo aquilo que você faz. E tem um monte de gente rica que não tem prazer naquilo que ele tem, na família, é uma pessoa desgostosa, uma pessoa que não tem prazer. Eu já ouvi gente rica falar, olha, eu tenho essa caminhonete, carro aqui de 500 mil reais, mas para mim é a mesma coisa, não tem nada, não tem prazer, não tem estímulo, não me arrepio de entrar num carro desse. É uma pessoa rica, mas não é próxima, não tem prazer no que conquistou. Quem está me entendendo? Aleluias. É isso que Deus quer. Então o rei queria abafar o profético. Cuidado, não deixe que ninguém abafe a profecia de Deus na tua vida. Nunca permita que ninguém abafe as profecias que Deus já liberou sobre a tua vida. Porque o inimigo, a ideia do inimigo é neutralizar a profecia de Deus na tua vida, usando você mesmo para desacreditar naquilo que Deus falou. Então o que o rei fez? Vamos atrás desse homem. Pega um exército, irmão, um exército vai atrás de um profeta. Um exército foi atrás de um profeta. Um exército. Porque a profecia, ela é poderosa. A profecia do profeta estava fazendo o inimigo perder. Então o inimigo vai se levantar contra você, usando pessoas, usando situações, usando pessoas para liberar a palavra, profecias negativas contra você, palavras pejorativas, expressões pejorativas, destino ruim. Então vigie o seu coração, creia naquilo que Deus falou sobre você, é nisso que você tem que se apegar em nome de Jesus. Quem me entendeu, diga amém. Então, irmãos, voltando agora lá na leitura que eu fiz, ainda, para nós finalizarmos, 2 Timóteo 2:2, Paulo diz a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, tudo aquilo que você me ouviu falar em público,
como testemunho, repasse para homens fiéis, para que eles repassem para outros e para outros e para outros. Estou aqui parafraseando o versículo, para vocês entenderem. O grande segredo é a gente sermos pessoas multiplicadoras daquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas. Como servo de Deus, como filho de Deus, como líder de célula, você vai multiplicar. Não, a nossa igreja é uma igreja em célula. Deus falou com o nosso apóstolo: nós vamos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Eu vou ser o próximo líder de célula. Até junho nós temos que ter 50 células em nome de Jesus. Quantos creem, diga amém. Amém? Então eu vou ser um líder de célula, e eu vou ser o mensageiro do Senhor em nome de Jesus. Deus falou com o nosso apóstolo, então é isso que eu vou ser. Eu vou estar alinhado com aquilo que Deus está falando no coração dele, porque é dessa forma que o crescimento vem, que a prosperidade vem, que a graça de Deus é derramada, e o povo de Deus é beneficiado, e a cidade é beneficiada. No livro de Jeremias diz assim: se a cidade vai bem, tudo vai bem. Se a cidade vai bem, tudo vai bem. Você sabia que Rondonópolis está entre as 100 cidades que tem um dos maiores PIB do Brasil? Ela está no número 90. Ela está entre as 100 cidades que não sentiu a pandemia, especificamente, o baque da pandemia. Está entre as 100 cidades que mais, cidades do interior, que mais corre dinheiro. Rondonópolis. Deus nos enviou para uma cidade que mana leite e mel. Quantos creem, diga amém. Então seja grato a Deus por você estar nessa cidade, e se apegue àquilo que Deus tem falado ao seu coração em nome de Jesus. Mas o grande segredo é você estar alinhado ao coração da sua liderança. Irmão, um líder, ele tem uma visão diferente. Eu lembro, quando eu trabalhei 20 anos na área farmacêutica. Na minha época não tinha controle de estoque, através de informática. Eu era um dos melhores funcionários. Eu fui um dos balcos farmacistas mais caros dessa cidade. Mas tinha coisa que o patrão, mesmo que eu era uma pessoa aplicada, que eu era uma pessoa dedicada, cuidadosa, zelosa, mas tinha coisa que o patrão via que eu não conseguia ver, porque pessoas que estão no papel de liderança, eles veem diferente. Todo líder vê diferente. São pessoas constituídas para aquilo. São autoridades. E na igreja a mesma coisa, na célula a mesma coisa, na família. A Bíblia diz o quê? Filho que honra pai e mãe irá prosperar e viver mais tempo na terra. Não é isso que a Bíblia diz? Isso funciona numa família, em uma igreja, numa empresa, numa célula. Isso funciona em qualquer lugar. É um princípio divino, princípio de honra. Então, creia no seu coração, tenha uma atitude no seu coração: vou estar alinhado ao coração da minha liderança, na igreja, na célula, no meu trabalho, naquilo que eu faço, e eu vou prosperar poderosamente em 2023, em nome de Jesus. Mas para isso você tem que saber, como Paulo diz a Timóteo, aprender a transmitir a mensagem que você recebeu do seu pai espiritual. Vou dar um exemplo aqui. Vou pegar o irmão Gilvan. Vem cá, irmão Gilvan. O irmão Gilvan, o Beto falou assim: ainda bem que ele me chamou. Não foi? Não foi isso, pessoal? O grande segredo é esse, irmãos. É a gente estar alinhado com o coração da nossa liderança, que está recebendo de Deus, para a gente replicar isso para outras pessoas, que vai replicar para outras pessoas, e dessa forma nós vamos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus, em nome do Senhor. Quantos creem, diga amém. O Gilvan vai ser aqui o meu mensageiro, ele vai falar no meu lugar. Eu vou falar aqui,
eu vou falar em inglês, ele vai traduzir em português. Ele vai ser o meu intérprete. Vem cá, Gilvão. O discípulo de Eliseu, quando acordou de manhã, saiu para fora. Ele ficou assustado. Ele viu um grande exército que rodeou a casa de Eliseu. Ele ficou desesperado. Ele ficou muito desesperado, assustado de ver aquele grande exército, um exército inimigo. Então ele correu para dentro e chamou o profeta. Então ele disse: Eliseu, acorda, venha. E Eliseu foi. Então Eliseu chegou lá fora. E o rapaz disse: olha o grande exército. É o inimigo. Ele veio nos derrotar. Mas o profeta disse ao rapaz, que era discípulo de Eliseu: fique tranquilo, se acalme, que aquele que está conosco é maior do que aquele que está lá fora. Então Eliseu orou pelo rapaz, para que ele conseguisse ver as promessas de Deus, as grandezas de Deus, o cuidado de Deus. Então o profeta orou para que os olhos dos discípulos se abrissem. E quando ele orou, ele viu carros de fogo, um exército de anjos que veio acudir aquele profeta, aquela casa. É muito interessante que o rapaz estava no lugar certo, ouvindo a pessoa certa, mas ele estava desalinhado. Ele estava desalinhado porque ele não compreendia a visão do reino de Deus, a proteção de Deus. Foi necessário que o profeta viesse intervir para que ele também tivesse uma visão alinhada, não vê problemas, não vê dificuldades, ele vê a vitória, ele vê as conquistas que o grande general prometeu para mim e para você, e para você, e para você, e para você, e para você. Há uma unção, e para você, eu estou sentindo nesta noite que Deus está abrindo um caminho novo na tua vida, no nome do Senhor. Recebe hoje esta palavra, não duvida, não duvida. Interessante que os olhos do rapaz se abriu, porque o profeta intercedeu. Interessante que quando a nossa visão está alinhada, conseguimos entender o reino dos céus, a atmosfera espiritual. Mas aí o exército chega. Então Eliseu ora. Deus segue a visão desses soldados, para que eles não compreendam o que está acontecendo. Quando nós somos alinhados com Deus, a gente tem a visão das coisas de Deus. Quando nós estamos desalinhados, ficamos cegos, como o rapaz que estava cego, que não conseguia ver as grandezas de Deus. Mas agora, quando a visão está alinhada, o inimigo fica cego. E eu vejo, o inimigo fica sem direção. Interessante. Se você ler no texto, no verso 19, no capítulo 6,
Você vai ver que o exército chegou próximo do profeta que o exército chegou próximo ao profeta e do rapaz. e do rapaz. Depois que Eliseu já tinha orado Depois que Eliseu já tinha orado para que cegasse para que cegasse a visão, a visão do inimigo. quando eles chegaram, Quando eles chegaram, Eliseu falou: Eliseu falou: essa não é a cidade que vocês procuram. essa não é a cidade que vocês procuram. O que vocês procuram O que vocês procuram não está aqui. Ele estava falando com Eliseu. Ele estava falando com Eliseu. E o exército, ok, então nos leve até lá. E o exército, ok, então nos leva até lá. Sabe o que aconteceu? Eliseu levou. Eles não conseguiram conhecer, reconhecer que Eliseu era o profeta, porque eles estavam cegos, cegos os nossos inimigos. Eu agora falando isso, lembrei de um testemunho de um missionário que em 1942 estava levando Bíblias para a Polônia, parte da Polônia nazista. A Polônia era socialista. Mas nesse período, uma parte, a Alemanha invadiu. Levou o nazismo com a parte da Polônia. Então aquele missionário, ele foi parado por policiais de fiscalização. E não podia pregar o evangelho naquele lugar. Quando ele viu que os policiais pararam ele orou a Deus. Deus, olha Deus, eu não sei o que o Senhor pode fazer, mas eu oro agora para que esses homens sejam cegados e não vejam aquilo que estou carregando. Então ele parou. E os policiais começou a revistar o carro e abrir as caixas. E olhava, estavam cheios de Bíblias. Mas ele ficou meio trêmulo, assustado. E sabia que não podia entrar com as Bíblias na Polônia. Ele ficou ali apreensivo, vou ser preso. Então aquele policial vira para aquele missionário e diz: fecha logo o carro, vai embora logo. Senão, esses tomates vão estragar tudo. Ele entrou no carro, era um Fusca, e foi embora com as Bíblias. Porque é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Aqueles que não entendem o mundo do Espírito, ele não consegue compreender, eles não enxergam que foi isso que Eliseu fez. Então chegou em Samaria com o exército inimigo. Estava ali. Estava dentro de uma estrutura de Israel. Então o exército de Israel estava ali dentro da cidade e sitiou o exército inimigo. Então o rei de Israel pergunta para Eliseu: vamos matar todos? E Eliseu disse não. Agora não precisamos continuar o final da história. Porque o interessante, o moral da história aqui, é que Deus faz coisas grandes. Pelo fato da obediência do rei, eu disse que não ia falar. Mas para vocês não ficar curiosos, mas chegar em casa, não leia. 2 Reis, capítulo 6. Você vai ver que o temor do rei, em se preocupar, de perguntar para o profeta, gerou vida, que cessou a guerra e ficou em paz. O povo de Israel e os filhos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Por que eu fiz isso? Para vocês entenderem que aquele líder, aquele homem de Deus, que recebe a palavra de Deus e te conduz para andar em Deus, você precisa replicar a mensagem. Não adianta ficar ouvindo bonitinho, tão linda pregação, poderosa, mas se você não correr com ela, se você não fazer nada com ela,
você está se sabotando e sabotando o reino de Deus. E Deus vai ter que levantar outra pessoa, porque você se acovardou, ficou na zona de comodidade. Estou cansado, eu tenho tanta coisa para me fazer. Irmãos, quando as pessoas dizem que não tem tempo, significa que a pessoa não sabe organizar a sua vida. Quem faz faculdade aqui já ouviu isso, né? Se ouvir do pastor, fica chateado. Agora, se ouvir de um professor, quem já ouviu aqui? Quem trabalha e faz faculdade. Você fala para o professor, eu não tenho tempo de fazer esse trabalho. Eu trabalho, professor, principalmente se for federal. O que o professor faz? O que você faz de meia-noite às 6 horas da manhã? Fala para ele que você dorme. Fala. Ele vai falar, toma vergonha na sua cara. Então, dorme menos e vai fazer o trabalho. Em outras palavras, é isso. Quem está me entendendo? Tudo é questão de prioridade. Irmãos, uma coisa eu aprendi. Eu quero deixar o meu nome na história. Não por questão de grandeza, mas que eu obedeci. Talvez eu alcancei pouco. Pode ser que é para alcançar pouco, mas que esse pouco ele venha gerar muitos e muitos resultados em nome de Jesus. Eu quero convidar você para estarmos de pé nessa noite. Eu quero já ir finalizando aqui. Aleluia. Há uma unção neste lugar. Aleluia. Creia no novo tempo para a tua vida, para o teu chamado, para a tua família, para a tua casa. Creia sim. Deus tem um novo tempo. Aleluia. Há uma unção neste lugar. Toda palavra que você tem recebido da minha boca, eu desafio você a correr com ela, a não duvidar no seu coração que você vai ser um grande conquistador, um grande homem de negócio, um grande ganhador de alma, um grande discipulador. Aquele que tem um chamado específico vai ser um grande pastor em nome de Jesus. Aleluia. Há uma unção neste lugar. Eu posso sentir. A cegueira espiritual significa que nós não estamos alinhados, por isso que a gente não compreende, fica assustado, com medo. A ideia de Deus é que as raízes sejam quebradas, as raízes más e as raízes boas do passado, que hoje não tem mais utilidade. A Bíblia diz que você é edifício de Deus, lavoura de Deus. Hoje você pode ser uma lavoura de soja, mas amanhã você pode ser uma lavoura de milho, uma lavoura de arroz. É lógico que é uma palavra figurada. Então significa que raiz de soja não serve para raiz de arroz e nem de milho. É por isso que Deus usa palavras para quebrar em nós aquilo que nos impede de viver dentro do propósito do Senhor. Aleluia. Há uma unção neste lugar. Sim, nessa noite. Aleluia. Sim. Sim. Eu vi um grito aí dentro, pedindo socorro. O Senhor está dizendo para você: sim, beba mais de mim. Sim, beba mais de mim. Mais. E uma nova estação, um novo tempo. Sim, um novo tempo. Um novo tempo para a tua vida. Um novo tempo. Mais. Sim, um novo tempo. Fogo do Espírito. Mais. Fogo do Espírito. Mais aí dentro. Sim. Então me renderei. Aleluia.
totalmente a ti. Alguns momentos você fica confusa, é real. mas ao mesmo tempo vem uma sede, uma vontade de mais de Deus. Aqui neste lugar, Tem hora que você não sabe explicar o que está acontecendo, mas o Senhor está enchendo você aí dentro, aí dentro, aí dentro. Sim, te colocando em um novo tempo, em uma nova estação. Sim, aqui neste lugar, sim. Essas curiosidades que você tem por volta e meia, você fica confusa. Mas o Senhor está despertando você para algo dele, para algo dele, para algo grande da parte dele. Não temas, não duvide do seu coração. Sim, é mais dele, é mais dele, é mais dele, é mais dele que tudo aquilo. tua presença é Quando acontecem alguns relapsos, vai acontecer. Aqueles relapsos que passam na sua mente. aqui neste lugar. Sim, aqueles relapsos que está relacionado à vontade dele. Vai acontecer. Sim. Então Sim. adorar. Oh, a unção neste lugar. Eu posso sentir. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti. Oh, sim, meu Deus. Então adorarei. Sim. Aí dentro, aí dentro. Então eu louvarei. Sim. Diz o Senhor para você, filho. Então me Beba mais de mim. renderei. Beba mais de mim. Sim. Coisas grandes vão acontecer. Aquilo que você tem sonhado como conquista, o Senhor irá colocar você. E as pessoas vão ver junto com que os aquele moço, querubins que aquele rapaz sem expressão, que parecia que não tinha expressão alguma, que não tinha condição de chegar a lugar nenhum, vai ver como Deus é grande na tua vida e o que Ele está fazendo e vai fazer. Em nome de Jesus. Pega essa palavra nessa noite. Sim, sim. Santo é o Senhor, junto com os querubins. Junto com os querubins cantamos. Oh, Santo, junto com os querubins cantamos. Junto com os querubins cantamos. fica assim com as mãos, como estivesse pronto para receber alguma coisa. Por que eu estou pedindo para você fazer isso? Para você captar o máximo de unção que Deus está derramando neste lugar. Eu estou tendo uma visão neste lugar. E dessa visão eu vejo duas coisas. Eu vejo maná. Maná no Velho Testamento era um tipo de semente que o povo de Israel comia. Em um momento de deserto, de milagre. Isso não quer dizer que você vai passar por um deserto. Mas o maná é o milagre de Deus. É a representação do milagre de Deus. Então o Senhor está derramando mais unção sobre você. E junto com o maná eu vejo óleo. É uma visão espiritual. Eu vejo o óleo sendo derramado junto. O maná caindo e o óleo junto. E o óleo junto significa unção. É unção. É unção de Deus que quebra o jugo. É providência de Deus. Você não ficará abandonado. Você não ficará descanteado, descanteada. O Senhor está dizendo: eu serei o seu provedor. Eu serei aquele que vai providenciar aquilo que você precisar para este ano, para você suprir, para você conquistar, para você
testemunhar das grandezas que o Senhor está derramando e vai derramar este ano. Este ano será o ano que você vai romper, que você vai experimentar os milagres de Deus, vai usufruir dos milagres de Deus. Este ano será um ano de poder na tua vida. Será um ano de poder na tua vida. Será um ano de poder na tua vida. Mais, pega isso. Oh, ano de milagre para você. Ano de milagre. Pare de se achar coitadinho e coitadinha. Pare de ficar você olhando para você mesmo, se sentindo um coitado e uma coitada, um incapaz. Não. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E Deus está dizendo: eu derramarei dos meus milagres sobre a tua vida. Sim, eu derramarei, sim, dos meus milagres sobre a tua vida, do meu poder, sim, pega! Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei, totalmente a ti. Aleluia. Essa noite eu ainda estou vendo aqui chaves, como eu vi no ano passado, chaves de carro, chave de casa, chave de comércio. Eu vi pessoas pegando novas chaves de casa, novas chaves de comércio. Não sei se é alugado o seu comércio, se você vai construir, se você vai mudar de salão, mas com certeza será para o melhor, um salão melhor, um lugar maior, em nome de Jesus. Sim, eu vejo fachadas sendo restaurada, outras colocadas. Sim, eu vejo células cheias de pessoas. Eu vejo multiplicação de pessoas. Eu vejo ali, sim, eu vejo nessa noite várias das pessoas que estão aqui, várias famílias da igreja se reproduzindo, como tivesse se replicando. Eu vejo ali vários Gilvan, eu vejo ali vários irmãos Francinaldo, eu vejo ali vários Beto, eu vejo ali vários Evandro, vários Misael, eu vejo ali vários Jefferson, vários Marcelo. Sim, Deus vai replicar você em outros Marcelo, em outros Gilvans, sim, em outras Margaridas, sim. Deus aqui replicando você, replicando, porque você vai transferir aquilo que Deus tem confiado em você, que Deus tem confiado na tua vida, através da tua liderança. Você vai confiar a pessoas fiéis que vão multiplicar outras pessoas e vamos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Oh. Oh, aleluia. Coloca a mão no teu coração, ore comigo, diga: eu creio que 2023 será o ano do meu milagre. Não me importa se o mundo vai chorar, se o mundo vai chiar, se o mundo estará em luta, não tem importância. Deus tem compromisso comigo, que sou seu filho, e tudo aquilo que eu precisar, vou ter aquilo. E a Bíblia diz que terei mais do que eu penso e tenho pedido. Diga: será mais. Deus faz mais do que pedimos e pensamos. Quantos crê? Diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias.
Glória a Deus. Poder sentar em nome de Jesus. Não quero estender muito. Só quero deixar aqui os avisos. Quero chamar você para segunda-feira. Agora, amanhã, é o nosso dia oficial de jejum. Jejum comigo em nome de Jesus. Não esquece daquela estratégia, não. Vai ter o seu momento de oração. Coloca lá, entrei na sala de oração. Quando eu digo que eu entrei na sala de oração, eu vou lá e oro um período. E depois eu leio um texto. Eu não estudo, eu leio, diferente. Hoje eu passei o dia inteiro, a manhã toda estudando, orando a Deus, a parte da manhã principalmente, sobre essa palavra. Aí é momento de estudar. Então, eu não saio de casa sem orar e sem ler um texto da palavra. Então, você vai fazer aquilo, talvez lá no seu trabalho, você almoça no trabalho e você reserva um momentinho ali, que seja 5, 10, 20 minutos, não sei quanto tempo. Você coloca, entrei na sala de oração. Quando você terminar, você coloca, sair da sala de oração. Nós precisamos estimular as pessoas a fazer o certo. Amém? Quando entendeu, diga amém. E lembrando que as nossas células voltam do recesso dia 10. Já mandei lá no grupo dos líderes, dos supervisores, uma estratégia, um projeto. Já vai lendo lá, porque já vai praticando. Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo, que a gente vai estar aqui para te ajudar a sanar qualquer dúvida em nome de Jesus. Amém? E também quero dizer que 20 e 21 de fevereiro nós temos aí o Acampa Jovem. A inscrição é R$50, é 2 dias, lugar com piscina, já está alugado já, lugar, tem 2 piscinas, lugar bonito, maravilhoso. Vai ter um momento especial, né, de relacionamento, comes e bebe, ensino da palavra. Vai ser um momento de recreação. Vai ser 2 dias impactantes aí. Só está aberto para quem faz parte da igreja, né? Quem está aqui faz parte da célula, né? Do nosso convívio. Não está aberto para ninguém de fora. E o nosso encontro de casais, 17 a 19 de março. Faça sua inscrição. Irmãos, você vê que o ano passado foi maravilhoso o encontro de casais. Invista no seu casamento. Quer ter um casamento bom, ótimo, maravilhoso? Faça alguma coisa. Você precisa adubar o seu casamento. Você precisa regar o seu casamento. Mas tá bom, apóstolo. Tá bom? Ele pode melhorar. Irmão, eu tenho 23 anos de casado. Parece que eu casei ontem. Estou brincando, não. Quem me conhece mais próximo sabe que o que eu estou falando é uma pura verdade. Todo sentido. Você ficar bem cabulado mesmo. Para vocês ficarem bem cabulados. Mas por quê? É de mão beijada? Não. A gente investe no nosso casamento. A gente viaja junto, né? Eu respeito ela. Eu vigio meu coração, ela vigia o dela. Eu vigio o que eu falo para ela. Sou cordial com ela. Cuido dela. Por isso que anda bonita. Toda mulher esquisitinha é que o marido judia da bichinha. Mulher que envelhece mais do que deveria envelhecer. É porque o marido hoje é cheio de homem banana, viu, irmãos? Hoje é difícil o homem que é criado com leite de vaca, viu? Ou é leite ninho ou é leite de caixinha. Que aquilo não é leite de vaca, né? Se uma vaca estraga em meio-dia, né, da vaca, o negócio fica 6 meses lá no mercado, é leite de vaca, irmão? Não é. Já foi adulterado, é soda e água oxigenada. Então, eu estou falando assim, brincando, mas é uma pura verdade. Então, irmão, qual que é o lucro? É tão bom viver, irmão,
no céu, na terra. Porque tem casamento, como pastor eu sei, né? Que é um inferno na terra. Consegue até viver de fachada, mas vive no trancos e barrancos ali, aquela coisa amarrada, esquisita, trem doido. E tem como mudar isso. Invista no seu casamento. Faça alguma coisa. Quando eu casei, tivemos algumas dificuldades nos primeiros 8 meses de casado. O que nós fizemos? Investimos, nós comprava livro, comprava as fitas cassete, tinha um pregador, tinha um seminário, enquanto de casais nós investia. E continuamos a fazer isso até hoje. Faça isso. Você melhora como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho, tudo conspira ao seu favor. Quem me entendeu, diga amém. Quem não fez sua inscrição, pode fazer direto no site da igreja, no aplicativo, ou procurar a líder Eliane, que ela vai te ajudar em nome de Jesus. Amém? Tem gente que acostuma, né? Que aquele casamento aguadinho, né? Tem gente que acostuma com um trem aguado. Irmão, eu olhava para minha esposa e sentia que eu estou olhando para minha irmã. Não tem jeito, né? Tem que dar aquele friozinho na mão, assim, na barriga. Tem que dar aquele negocinho. Ai, ela. Como você ia namorar com ela? Continua namorando, irmãos, até hoje. Você tem que aprender a namorar até hoje. Amém? E as irmãs também não dá trabalho também não, né, irmãs? Os homens mudam a cabeça, larga de ser casca grossa. Mas as mulheres também não dificultam também não, viu? Ajuda o bichinho a melhorar. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que tem mulher que só Jesus, né, irmãos? Ela faz o inferno, né? Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. A tola destrói. Como tem mulher que destrói, né? Cria um inferninho dentro de casa, né? Coloca os filhos tudo um contra o outro, contra o pai, contra o tio, contra o avô. Vira um trem mais esquisito do mundo. Seja sábia. E homem, aprenda uma coisa: ame sua esposa. O problema de muitos homens que é entender a esposa. Você vai ficar doido da cabeça. Vai direto para o psicólogo, psiquiatra, assim, tentar entender. Ame ela. É que a Bíblia diz: ame incondicionalmente. Aprenda isso. Já começou encontro de casais aqui já. Amém? Coloca a mão no teu coração, eu quero orar com você. Meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada família, cada pessoa que esteve no nosso meio, aqueles que estão nos acompanhando ali, através da transmissão, que Deus possa derramar toda sorte de bênçãos sobre eles, em nome de Jesus, que possamos ter uma semana abençoada, um mês abençoado, um ano abençoado, que possamos usufruir de tudo aquilo que o Senhor já tem liberado para nós, em nome de Jesus. E a igreja diz: está terminada a nossa reunião, que Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.